Boa tarde. Meu nome é Jovino Paulo Barbosa Magalhães, brasileiro, nascido em São Paulo, sou advogado, servi o Exército entre os anos de 1984 e 1985, no quartel aqui de Quitaúna, em Osasco, São Paulo. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de saber se o senhor autoriza a divulgação da sua imagem nas mídias em gerais. Sim, sem problemas. Vou começar uma entrevista com o senhor agora, o tema seria ditadura militar, e vou fazer 8 perguntas, tudo bem? Tudo bem, estamos prontos. A primeira pergunta seria, na sua opinião, o regime instaurado no ano de 1964 foi um golpe aplicado pelos militares ou uma deposição legítima de um governo que não representava os princípios democráticos? Olha, eu entendo que seria uma deposição do governo ilegítimo, um governo não popular, porque nos anos 60 havia um perigo, um medo enorme da população em relação ao comunismo. Então eu entendo, mesmo que não tenha nascido em 1964, mas que durante a vida, durante a minha infância, existia um medo entre as pessoas comuns de que o comunismo viesse a ser instaurado no Brasil. Passando para a segunda pergunta, eu gostaria de saber se o senhor saberia dizer qual foi o envolvimento americano com o Brasil na época, diante da situação. Caso não houve, foi perceptível um afastamento ou uma aproximação com os Estados Unidos? Olha, não era perceptível qualquer tipo de envolvimento americano, porque não se noticiava, e eu mesmo garoto, eu lia muitos jornais e não era perceptível a presença americana. O que nós sentimos, sim, foi uma aproximação com o governo americano, principalmente no governo do presidente americano Richard Nixon. Houve acordos comerciais com os Estados Unidos, e a gente percebia até na cultura, nos programas de televisão, tudo isso daí, nas séries, principalmente nas séries que encantavam os jovens e crianças, muita influência americana. Não era perceptível para mim à época, porém depois que eu fiquei adulto, me tornei adulto, começamos a perceber sim que tinha influência, mas no senso comum, nos jovens, no meu pai, na minha família, não percebíamos qualquer tipo de influência americana. A terceira pergunta seria se esse período afetou sua rotina pessoal e como? Olha, afetou-me muito nos anos de 84 e 1985, pois foi o período em que eu estava prestando serviço militar obrigatório. Foi um período conturbado, a gente passou por momentos difíceis dentro da caserna, dentro da vida militar, um medo enorme dos comunistas, e enfim, estávamos no Brasil correndo um período de abertura com a eleição de Tancredo Neves. O momento mais delicado para mim, foi quando o Tancredo Neves ficou doente. Eu fiquei por quase 80 dias de prontidão dentro do quartel sem poder sair. E tinha-se um medo de uma instabilidade política, porque caso Tancredo viesse a morrer, quem é que assumiria, como é que ficaria o poder? Era um período que entendemos que o Brasil ficou um tanto sem perspectiva de comando, quem vai comandar, quem vai ser o presidente. E isso me afetou muito, porque treinávamos muito controle de distúrbio civil, eventualmente temendo uma revolta popular ou uma instabilidade política, e foi um período muito difícil para mim, porque era uma incerteza na cabeça de um jovem de 19 anos, apesar de estar instruído, de ser
uma pessoa estudada, nos causava incerteza, e a incerteza gera pensamentos ruins, com medo do que viesse a acontecer, e aquela coisa, não saía do quartel, não podia ver a família, não tinha comunicação com a família, esperando o que viesse a acontecer. Se nós iríamos sair para a rua, se nós sairíamos para confrontos com a população ou com quem quer que seja. Havia ou proliferava-se dentro dos quartéis o medo de um levante comunista, uma coisa nesse sentido. Mas isso afetou a gente profundamente. Não foi um momento muito fácil da minha vida. E isso também gerou insegurança na minha família, no meu pai, na minha mãe, que tinha um filho que não tinha contato, não tinha nada. Eles até iam me visitar dentro do quartel, uma ou duas vezes que foi, mas não tínhamos autorização de falar nada, absolutamente nada do que ocorria lá dentro. Passando para a quarta pergunta, na sua percepção, o senhor acredita que o governo na época tenha dado uma cobertura à censura da imprensa? Há algum exemplo no qual você presenciou e poderia compartilhar em relação ao assunto? Sim, tenho sim. As notícias não nos chegavam por inteiro. E eu me lembro que meu pai, ele trabalhava, vinha no trem junto com um amigo dele, que era motorista do presidente do jornal Estado de São Paulo. E meu pai, ele trazia toda final da tarde os jornais para que nós lêssemos. E eu percebia que muitas primeiras páginas dos jornais estavam em branco. Você tinha colunas inteiras em branco. E tinha colunas que só tinha receita de bolo, assuntos inúteis para um jornal daquela qualidade. E eu perguntava para o meu pai, mas o que é isso? Por que não estão publicando hoje a coluna do fulano de tal? Por que, papai, não estão publicando a manchete hoje? Aí meu pai, porque o governo não deixa, isso é censura, porque é alguma coisa. Foi aí que eu percebi que havia censura, mesmo um jovem, tudo, mas eu gostava muito de ler. E a gente percebia nos jornais o que o governo não deixava publicar. Não entendia muito o que era censura em si, mas sabia que alguma coisa não estava podendo ser publicada no jornal. Passando para a quinta pergunta. No ano de 1984, ocorreram as manifestações de Ireta Já. Qual o reflexo delas na sociedade civil e no sistema/corporação militar? Bom, eu nessa época, principalmente o ano de 84 e 1985, eu estava no Exército. Notadamente, o ano de 1984, quando deu início às manifestações pela Direta Já. Eu não sei responder o que acontecia na sociedade, mas eu posso falar pelo medo que tinha nos quartéis, onde a gente estava servindo ali. Era um sentimento de fim de feira. Sabíamos que o regime ia acabar, tínhamos a noção de que iria acabar mesmo, porque não era mais sustentável o regime, mas o medo seria como é que ia acabar? Como é que ia ficar? Como é que seria a minha vida depois que eu desse baixa? Não sei. Foi um período de muita incerteza. Foi um pouco de incerteza. Se nós íamos sair para reprimir manifestações, se não íamos. O comando não era muito claro, mas treinávamos. Controle de distúrbio civil, controle de multidões, caça comunistas, e eu servi numa unidade de operações especiais especializada em contra-guerrilha urbana. Haveria um medo de estabilidade? Havia. Eu tinha medo? Tinha. Passando para a sexta pergunta, no período de governo de Ernesto Geisel, o desenvolvimento nacional aplicado pelo Estado era refletindo em benefícios aos cidadãos? Se sim, que forma se mostrava no dia a dia e na infraestrutura familiar do senhor? Olha, é um assunto muito interessante porque
O período Geisel foi de 74 a 79, período de abertura e grande desenvolvimento econômico. O que me faz lembrar foi o primeiro automóvel que meu pai comprou, um Fusca 1961, o primeiro Fusca basicamente fabricado no Brasil. E foi um momento de muito esplendor, porque todo domingo a gente saía para passear de carro, ia fazer piquenique nos parques, ia isso, passeava, e era uma novidade, um automóvel, nunca imaginávamos que podiam ter um automóvel. E meu pai dizia o seguinte, olha, eu não estou preocupado com ditadura, eu podendo tomar minha cerveja e passear domingo com minha família, um pouco importa, eu tenho meu carrinho, eu tenho minha família, é isso que eu gosto. Essa era a percepção que tinha na minha família, de assim, nós éramos extremamente pobres mesmo, passávamos uma série de dificuldades, e meu pai, com esse desenvolvimento econômico, atingiu sim minha família, houve uma pequena mudança de patamar econômico. Foi muito bom, na minha época, como um período da puberdade, você deixando de ser criança e virando adolescente, foi muito interessante. Foi bom para nós, foi bom economicamente falando. A liberdade nós tínhamos. Saímos, meu pai podia falar, minha mãe podia conversar, não havia essa perseguição, não havia essas pessoas na rua, como no regime da Alemanha Oriental, com a Stasi vigiando todo mundo. Não, isso aqui não existia aqui. Passando para a sétima pergunta, se notava algum tipo de apoio do setor privado, como empresários, investidores, microempreendedores, que apoiavam o regime? Olha, a percepção que eu tinha era o seguinte, tinha apoio sim dos setores econômicos, percebíamos nas propagandas governamentais apoio Volkswagen, apoio Ford, apoio Odebrecht. Naquela época já tinha Odebrecht, que construiu a ponte Rio-Niterói e fez uma série de obras. Tínhamos essa percepção. As pessoas queriam o seguinte, o governo não se meta na minha vida e deixa eu viver. Então tinha empreendedores? Tinha. Não tinha tanta intervenção estatal na economia. Você podia, meu pai podia tentar abrir um negócio, meu pai podia fazer isso, tinha essa liberdade de empreender. E o povo, assim, no geral, gostava do seguinte, olha, eu quero fazer minhas coisas, deixe-me fazer em paz, governo. O governo não dizia o que você tinha que fazer, como é que você tinha que fazer. Você quisesse empreender, você empreenderia. E tinha, assim, o setor econômico apoiava. Sim, grande parte apoiava. Passando para a última pergunta, durante o governo Médici, de 1969 a 1974, houve o maior crescimento econômico durante o período da ditadura. No entanto, também foi considerado o período de tortura oficial. Você acredita que tem alguma relação? Além disso, o senhor teria algum ponto a acrescentar sobre esses dois assuntos separadamente? Bom, eu acho que o desenvolvimento econômico e tortura militar são duas coisas distintas. Houve sim um grande crescimento econômico, tinha musiquinhas, este é um país que vai para frente, nós cantávamos isso na escola. E tortura não tínhamos notícia, até porque do universo de mais de 100 milhões de habitantes, um pouco mais de 1000, que eram os que tentavam subverter a ordem política brasileira, que são os comunistas, eram menos de 1000. Que influência econômica eles teriam? Zero. Então, quer dizer, não tem ligação. O Brasil houve sim um boom econômico, houve. Nós superamos a crise do petróleo, principalmente em 1974, com um programa pró-álcool. Em 1974, o melhor programa de combustível alternativo que tinha. Aí começou a aparecer os carros a álcool, que foi um sucesso tudo, mas... Agora, a relação com a tortura, zero. Nós não tínhamos notícia de tortura. Não saía dizendo nos jornais, olha, fulano foi torturado. Até porque nenhum governo vai fazer isso. Vai alegar que houve tortura. Mas era um universo muito pequeno em relação à população brasileira.
Quer dizer, meia dúzia de gato pingado quer subverter uma ordem de costumes de mais de 100 milhões de habitantes? Não tinha influência nenhuma. E para acrescentar, era um período, a ditadura foi uma reação desproporcional à intentona comunista, ou os movimentos ditos de esquerda, porque eram tão pequenos, tão insignificantes, que bastava ser democrático, eles não iam ganhar o poder nunca. Pelas vias diretas não ganharam. E aí o que deu? Quando a esquerda sumiu, onde o Brasil está hoje? No buraco. Afundou-se por corrupção, por desmandos, por uma série de outras razões que não faz parte agora das questões aqui suscitadas nessa entrevista. Eu aproveito a oportunidade para agradecer principalmente ao meu filho, que me proporcionou a participar dessa entrevista, e espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Um abraço, até logo. O senhor disse, sobretudo, que eram cerca de 1.000 comunistas que atrapalhavam a economia, que o fato da tortura não era noticiado. O senhor pode me dizer algo sobre o caso do Vladimir Herzog, o jornalista que foi torturado e morto? Um erro da ditadura. Eu acho que sim, se o regime militar ou o regime revolucionário não fosse tão duro, devia ser um pouco mais aberto. Porque o Vladimir Herzog foi um erro. Ele não era um comunista de coração, era um jornalista que estava cumprindo sua função de noticiar. E era um excelente jornalista. Mas era uma pessoa isenta. Foi um erro lastimável. Como eu voltei a falar, se deixasse o regime aberto, os comunistas não iriam ganhar. Tem que ter, você não pode ter unanimidade, você tinha que ter um contrapeso, até porque sem uma oposição, você não tem nenhum governo legítimo, tem que ter uma oposição. E essa oposição para que serve? Para fiscalizar os atos do que está no governo e ter a alternância do poder. O comunismo por si só já era sabido desde sua criação com Karl Marx que era um regime que não ia durar. Nenhum regime ia durar. A não ser com exceção da Coreia do Norte, que tem um monte de gente morrendo lá de fome, ou a Venezuela, que tem gente morrendo de fome. Então tem que ter oposição. O Vladimir Herzog foi um erro, sim. Foi um erro da ditadura, principalmente do general comandante do 2º Exército, que foi quem errou. Tanto é que ele foi defenestrado dentro do próprio regime.